Cumprimento meus queridos alunos da escola dominical. Um bom dia, como fosse domingo, um bom dia, uma boa de manhã, que nós vamos aprender da palavra do Senhor. Quero deixar aqui para a lição de domingo algum suplemento, algum comentário para facilitar a sua ideia da lição de domingo. Está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do capítulo 1 em diante, até o 17, algumas assuntos sobre religião, sobre geograficamente, sobre exegese bíblica, sobre costumes, sobre hábitos, sobre também a área, né, de lá de Coríntios, onde Paulo, ali ele foi fazer esta obra missionária. É um mandado por Deus, porque no versículo 18, versículo 10, 18, o próprio Deus diz que mandou Paulo para essa cidade, dizendo que lá, depende da leitura, está dizendo a palavra do Senhor, tem muito povo nesta cidade. Quero deixar alguns comentários que seja para complementar a sua lição, para que ajude você a compreender essa passagem bíblica, esse texto e o contexto desta lição. Atos, no capítulo, está baseado no capítulo 18, verso 10 ao 12, eu fiz alguns estudos aqui, porque, diz assim o versículo, porque eu sou contigo. Primeiramente, Deus era com Paulo, assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Gideão, Deus agora está dizendo que eu sou contigo. Jesus está dizendo, eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti. Ninguém vai lançar a mão de ti. Não tenha medo, vai contigo. Tu não vai sozinho, eu vou contigo. Essa é a promessa que Deus está vendo para Paulo. Para te fazer mais, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E fico ali, Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor, como está registrado em Atos 18, versículo 10 e 11. O contexto, porque Coríntio era tão importante assim para Deus mandar Paulo para esta região. Observando que na lição passada estudamos que ele estava lá em Atenas, ali nos Areópagos, junto com os poliglotas, junto ali com os filósofos. Agora ele sai de Atenas e vai para Coríntios. Coríntio era a terceira cidade, maior cidade de Roma, onde Calígula, o imperador, ele sempre estava nessa cidade e era um dos que estava ali presente com todo o seu séquito, né? Ele gostava da cidade de Coríntio, por ser uma cidade de várias etnias, vários povos. É uma lista de terra onde dividia o mar Mediterrâneo e o mar Egeu. Ali é uma cidade comerciária de vários comerciantes, e também vamos estudar ali que essa cidade é uma cidade que tinha um alto índice de pecado, de promiscuidade nessa cidade. Então a maior renda vinha ali do luxúria, né, da luxúria dessa cidade. Então Corinto está localizada no istmo de Corinto, ligado à Grécia continental, ao Peloponeso. A posição geográfica era extraordinária. Havia duas regiões portuárias importantes na cidade de Corinto. Lequeu, voltado para o Golfo do Corinto, e Secreia, voltado para o mar Egeu. Isso fazia de Corinto um centro de comércio, transporte marítimo, artesanato e imigração, riqueza,
prostituição, religiões diversas, conflitos sociais, circulação de ideias. Paulo não escolheu uma cidade pequena e isolada. Ele estava plantando o evangelho numa metrópole comercial e multicultural ou transcultural, esta missão. A palavra de Deus entra numa sociedade sexualmente complexa. Aqui precisamos tomar cuidado com uma ideia popular, que é comum dizer Coríntios ou Corinto era simplesmente uma cidade cheia de prostituição por causa do templo de Afrodite. Essa afirmação é frequentemente exagerada e não deve ser apresentada como um fato histórico simples. Havia culto a Afrodite em Coríntio e a sexualidade fazia parte do ambiente religioso e social grego-romano, mais famosa afirmação de que havia milhares de prostitutas consagradas ou sagradas no templo de Afrodite em Corinto. É historicamente muito mais problemático do que alguns sermões faz parecer. Então observamos ali que Paulo foi o fundador desta igreja de Coríntios. Os irmãos tinham uma base já da lição, que ele veio expulso de outra cidade, fugiu, de noite veio para a cidade de Corinto. Do capítulo 1 até o capítulo 28, que é 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, você já vê uma pessoa que era a chefe das prostitutas, ou sacerdotisa principal, como foi Raabe, lá no Novo Testamento. Ali você vai encontrar Cloé, né? Paulo ganha Cloé para Cristo. O evangelho entra ali na cidade de Coríntios, aonde o doutor Lucas é acompanhado ali, né? Nessa jornada, nessa missão de apóstolo Paulo, e um dos assuntos ali é a pessoa de Cloé, onde fica, onde encontra aquela pequena igreja que Paulo deixa ali. Depois, futuramente, será o pastor Tito, mas observando que toda a carta de Coríntio, ou Corinto, nós vamos ver ele falar sobre casamento, vamos falar sobre o corpo, principalmente do corpo, né? Porque na doutrina, lá em Coríntio, né, os judeus, ele tinha na sua mentalidade que Deus queria só a alma e não corpo. O homem, a mulher podia fazer qualquer coisa com seu corpo, ele podia vender, podia prostituir, porque ali sendo uma cidade também, anteriormente, era uma cidade ali de atletismo, uma cidade esportista, então o povo cuidava muito do corpo. E ali os belos corpos de mulheres e de homens era finilado com os gregos ali. Paulo vai pregar também sobre as mulheres gregas, sobre os homens gregos, né? Então vamos ver muita quantidade de pessoas gregas ali, dedicado ao esporte, às Olimpíadas. Então, é uma cidade bastante ali, onde o povo ia admirar o seu esporte, e o corpo ali nessa cidade era muito importante. Então, ele tinha na mentalidade da doutrina deles de que Deus queria só a alma e não o corpo. O corpo, o homem, a mulher pode fazer dele o que quiser. Deus não precisa do corpo, mas da alma. Então Paulo vai entrar na antropologia, né, do estudo sobre o homem, o valor do corpo do ser humano. Ele vai falar lá em Coríntios capítulo 3, versículo 16, que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, que possamos zelar por ele. Ele vai falar também sobre a ressurreição, que nesse corpo será transformado, né, para ser santo. Ele vai falar sobre o casamento, ele vai falar sobre a prostituição, ele vai falar sobre a Santa Ceia, que era irregular, né, o povo bebia, comia. Então, é uma carta bastante rica para nosso aprendizado para o dia de hoje, para que possamos aprender como era a mentalidade do povo hoje. O povo só aceitava o evangelho
mas a sua santidade, a sua espiritualidade era zero. Então, vamos continuar aqui o estudo. O problema real era maior. A sexualidade fazia parte de uma sociedade onde havia escravidão sexual. Você imaginou uma escravidão sexual? O que é escravidão sexual? A pessoa ser presa pelo sexo. Eles tinham a fonte de riqueza, a fonte do seu trabalho, e trabalhar com o seu próprio corpo. Né? Ele era escravo do corpo. O corpo, o homem ou a mulher fazia o que queria um com o outro, com o próximo, e ali eles vendiam o seu próprio corpo, ele ganhava dinheiro com o seu próprio corpo. Então a escravidão sexual virou um vício ali, uma empresa, né? Podemos dizer que a legião de demônio que estava ali, né? Podemos dizer ali, naquele lugar. Paulo agora não estava enfrentando agora só um problema físico. Paulo agora estava enfrentando um problema espiritual e um problema físico. Paulo agora tem que quebrar esta legião de demônios que estava ali, vamos dizer que é a legião de pombas giras, né, ou pombo giro, que se deve pensar ali, que era o espírito da sexualidade que estava ali, que a renda maior que ia para Roma, per capita, que era o dinheiro, tinha até tesoureiro, o dinheiro maior de toda aquela comercialização ali era da prostituição. Aqui estamos ver aqui que lá em Corinto o povo tinha esta comercialização do seu próprio corpo, a escravidão sexual. Então vamos ver aqui, o como concubinato, né, tinha suas próprias concubinas, os homens podiam ser quantas mulheres queriam, tinha também a questão da prostituição, relações entre homens, relações extraconjugal e diferentes expectativas para homens e mulheres. Casamento utilizado para aliança familiares, né? Nós tínhamos ali tudo isso na cidade de Corinto. Paulo enfrentou toda esta costume, esses hábitos, enorme desigualdade entre os sexos. Portanto, quando Paulo prega em Corinto, em Corinto, ele não está apenas ensinando uma doutrina religiosa, ele está confrontando um sistema cultural inteiro. Ele está enfrentando ali um costume cultural inteiro. Você vai ver lá no capítulo 16, e é ali quando Paulo expulsa aquele demônio de adivinhação daquela jovem, ele ali não está expulsando só o demônio da jovem, colocando a jovem em liberdade. Ali na cultura, ali tinha os seus senhores, ali era uma fábrica de dinheiro, né? E também você vai ver alguns versículos que Paulo é acusado de eles quebrar e Paulo ensinar outra cultura além daqueles que eles já estão já acostumados, e por isso Paulo não foi só preso porque expulsou o demônio, mas também a cultura deles também foi ali transformada. Querem Paulo colocar uma cultura dentro de outra cultura, e houve este confronto. E vamos ver que Paulo ele trabalha mais no mundo espiritual, né, nas regiões que ele foi, né, do que físico, porque ele mesmo escreve que a potestade, a dominadores, né, ele vai principados que ele iria enfrentar nas regiões celestiais. Todos estes é, legião de demônios, ele traz ali para certas regiões, certo lugar, certo país, os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, e cria-se uma sociedade dos costumes ali que é contra a palavra de Deus, e costumes que até mesmo da ética de pessoas de bom índole. Lá em Coríntio, ou na cidade de Corinto, não tinha só pessoas que praticavam prostituição, ali tinha pessoas familiares bons, homens bons, educações centrada, tinha pessoas boas, pessoas ali socialmente respeitosos, familiares ali, temente a Deus, e também uma sociedade também que quer fazer da sua cidade, deste lugar, uma cidade de nome, de respeito. Mas também tinha esse ladro aí,
esse lado, vamos dizer, esse lado realista, né? Esse lado realista, focando esse parte podre da cidade de Corinto. O século era status social. Uma diferença fundamental entre a nossa sociedade moderna e o mundo romano é esta, né? Sexualidade também estava relacionado ao poder. Observando que a sociedade também estava relacionada ao poder, né? Ali não tinha só pobres, ali eram os ricos, a nata, né? A burguesia estava ali, é, os ricos, os poderes sociais, ali também tinha ali investidores, né? E patrocinadores, homens de recurso, que ele patrocinava aqueles eventos ali e sempre que acontecia é, a, os momentos da data, né, de certas festas ali, quando o povo frequentava esta cidade, eles iam realmente deparar com estas orgias, com essa luxúria. Uma mulher, um escravo, uma prostituta, um estrangeiro, um trabalhador pobre. O mundo romano não organizava todas as relações sexuais, não. Simplesmente pela categoria moderna de orientação sexual. Observamos que lá tinha uma escola, né? Uma escola que ensinava o comércio da prostituição. Começando ali, a história diz que desde da garota de 12 anos entravam na escola, como também, homens também aprendiam ali. Já tinha uma escola ali, uma categoria, né, que sempre tinha novidade nesse mundo, né, pecaminoso. O status do gênero da cidadania é o poder que tem enorme importância. Isto ajuda a compreender porque Paulo trata da sexualidade de maneira tão séria, né, em Corinto, que você vai ler do verso 5 ao verso 7. Ele está pastoreando pessoas que viviam dentro desse sistema. Ali tinha um sistema, né? Sabe o sistema? Investidor Coríntio e a prostituição. A cidade tinha uma forte atividade comercial, que eu acabei de dizer, o comércio era maior nesse, como foi Las Vegas, né? Como vamos dizer ali, Las Vegas, como Liverpool, né? Outras cidades aí, né? Se andar e conhecer as histórias, os grandes comercialização, o grande número de aglomeração, principalmente para os jovens, para os adultos, estão nessas cidades onde traz a luxúria, onde a violência é maior, onde o pecado é maior, a sexualidade é maior, a banalização é maior, né? Então, a igreja, essa região de Coríntio, ou Corinto, era desta maneira. Então, o porto, tinha uma facilidade muito grande ali do estrangeiro descer ali, embarcar ali, tinha o dinheiro, tinha os viajantes, tinha a escravidão, a desigualdade social, frequentemente surgia no mercado sexual. Vinha não só pessoas de lá, mas vinha pessoas de outros países ali agregar ou enganjar nesta profissão da sexualidade, né? Ali estava ali vamos dizer assim, um tráfico, né, de pessoas, de homens e mulheres ali naquela região. Então era aglomerado, a população era muito grande ali. Não devemos imaginar Corinto como uma cidade que todas pessoas eram sexualmente imorais. Não, lá havia famílias, trabalhadores, comerciantes, judeus, gregos, romanos, escravos, pessoas religiosas e também pessoas normalmente rigorosas, né? A sexualidade estava profundamente inserida na estrutura social daquela cidade. Por isto, Paulo, posteriormente, escreve: aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Você veja que Paulo vai trabalhar com o corpo,
do ser humano. Está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O corpo, que no grego chama somar, em 1 Coríntios Paulo apresenta algo revolucionário, somar, que significa corpo, ou soma, mas o corpo não é descartável para a antropologia cristã. Corpo, alma é identidade, espiritualidade não pode ser simplesmente separada. Então, corpo, alma, ele se engaja muito no cristianismo, né? Corpo, alma, anda sempre junto. Santidade, tanto no corpo, parte do corpo para santificar, ter paz na alma. Então, a plataforma do apóstolo Paulo, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O cristianismo entra em Corinto dizendo: seu corpo tem dignidade. Isto é extremamente importante numa sociedade escravista, escravidão sexual. Aqui encontramos uma dimensão social muito profunda. Nós vamos ver aqui, né? Uma parcela enorme da população romana era escravizada nesse sistema. O escravo não possuía a mesma autonomia jurídica que um cidadão livre. Isso significa pobreza, mais escravidão, mais sexualidade, mais vulnerabilidade. Uma mulher escravizada, por exemplo, podia estar numa posição de enorme vulnerabilidade, né? Ser vulnerável diante dos homens, livres e proprietários, né? Ele estava ali, ter os seus senhores, né? Podia comprar como escrava, ser vendida para entrar na comercialização do sexualismo, né? Ele recebia, era um gigolô, né? Vários tem ali, né? Então era uma coisa demoníaca ali e alguns pontos da cidade do realismo é isto, né? Pessoas escravas pela sexual que elas trabalham para o seu senhor. Portanto, quando o cristianismo começa a formar uma comunidade em Corinto, ele cria um espaço onde pessoas de diferentes posições social participam da mesma mesa. Isto aparece claramente em Coríntios 11. Então você vai ver no Coríntios 11, Paulo denuncia a desigualdade na própria reunião da igreja. Né? Em Coríntios 10, você vai ver ali, cada um por si, né? E aqueles que eram antes, mais fracos socialmente, né? Eram pobres, não participavam ali daquela orgia. A religião de Corinto, Corinto era religiosamente plural, havia ali várias religiões, com o capítulo 18, ele não vai falar nem todos os deuses que ali tem, porque cada nação tem seu próprio Deus, mas aqui no estudo ali tinha a estátua ou o templo de Afrodite, de Apolo, de Poseidon, Deméter, de Hera, Asclépio, deus da medicina, cultura imperial, que é sobre os imperadores de Roma, seu senhor da Roma, né, com César, com Calígula, com Gaio. Tem a tradição judaica, também tem a tradição judaica, e posteriormente a comunidade cristã, que estava ali na última posição, ou no último lugar, tentando transformar o caráter daquela sociedade ali na cidade de Corinto. Né? O que importa é o caráter. Né? Nós temos que mudar também o nosso hábito, nossos costumes, também o nosso caráter. Paulo entra nesse evangelho tentando mudar o caráter, começando a mudar os hábitos, o costume e também a cultura, né? E o caráter principalmente do ser humano. É um trabalho muito difícil, foi um trabalho que passou um ano e meio ali ensinando aquele povo que estava Jesus, que como Crispo, como outros ali, né? E depois ele tem Priscila e Áquila, que vai ensinar ali, dar o apoio para ele passar mais tempo ali, para ele ter contato com o povo da cidade, para ele conhecer melhor e ali aplicar o evangelho
tentando mudar ali o caráter daquelas pessoas. Ele enfrenta concorrência religiosa, pessoas acreditavam em deuses e quem era o verdadeiro Senhor. Né? Apolo, o ambiente intelectual. Né? Apresenta no capítulo 18, Apolo é um judeu de Alexandria. Alexandria era um dos maiores centros intelectuais do Mediterrâneo. Apolo conhecia a estrutura e era eloquente, né? Eloquente. Isto demonstra que a igreja de Corinto nasceu dentro de um ambiente de filosofia. Tudo isso tinha lá em Corinto filósofo, tinham pessoas que tinham boa retórica, que é retórica de convencimento, convencer as pessoas para esse sistema. Tinha debate entre eles, né? Educação era ensinado, tinha religiões fazidas daquele seu Deus como religião e tinha o comércio, vendia, né? Sex shop, né? Naquela região já existia isso, hoje abertamente, mas naquele tempo já existia. Era uma comunidade intelectualmente atrasada, não era uma comunidade intelectualmente atrasada, e não era uma comunidade inserida num ambiente altamente competitivo de ideias. A renda e a desigualdade, agora chega uma das partes mais importantes. Corinto tinha riqueza, cidade, riqueza na cidade, riqueza em todos os habitantes. Lá quase não existia pobres, todos eram prósperos. Né? Podemos imaginar aproximadamente uma pirâmide, né? Elites começava e ia crescendo ali como uma pirâmide, né? Era pobre e ficava rico através da sua comercialização, principalmente na prostituição. Tinha magistrado, grandes comerciantes, proprietários e famílias influentes. A classe intermediária tinha artesã, tinha comerciantes ali, menores, e tinha ali os profissionais e tinha os libertinos, né? O libertino. O libertino são aquelas pessoas. O que é libertino? São pessoas é, fora da lei, são pessoas que não têm nada a ver religião com cultura, nada a ver religião com costume, com hábito, e são libertinos, né? Deus, Jesus é o mais um entre os deuses, né? É mais um. Então tinha os libertinos, ele fazia o que queria e adorava, como vamos dizer ali, eles adoravam a Deus durante o dia e à noite adorava aos demônios, né? Vamos dizer assim, que é ali o romantismo, né? Ali ele praticava ali, né? Que de dia, né? O, ar, o, arqui, o arquidelismo, né? Que o ar, adorava a Deus de dia e à noite aos demônios. Tinha dupla, nasceu na dupla identidade, né? Os Acátio. Carregadores, trabalhadores portuários, pequenos produtores, tudo ali tinha. A igreja entrou extremamente nesse ambiente. Paulo trabalhava com as próprias mãos, né? Vamos dizer ali. Está em Coríntios 18, verso 3, porquanto era do mesmo ofício, fico com eles e trabalhava, né? Pois tinha um ofício de fazer tenda. Paulo, aqui no grego, esquenopoios, quer dizer, normalmente entendido como fabricante trabalhador de tendas ou produtos relacionados. Isto muito importante. Paulo chega em Corinto como não Paulo não chega em Corinto como um aristocrática, não, ele trabalha, né? Variação, mas trabalho. Isso para nós, variação, mas trabalho. Ele trabalhava para sustentar e no trabalho ele pregava o evangelho. Isso permite contato diário com as pessoas. Ele tinha contato diário, aproveitar o seu trabalho para ter contato com as pessoas humanamente, né? Imagine a estratégia de Paulo, né? Paulo trabalha, conversava, constrói relacionamento, anuncia Cristo, ensina sobre a doutrina de Cristo e forma discípulos. Ele vai formando o discípulo, ensinando como Jesus deixou lá Mateus capítulo 28, 19 e 20, e de ensinar em todas as nações, né?
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo fazia esses ensinamentos ali na cidade de Corinto. Todos os sábados disputavam na sinagoga, persuadia sobre judeus e gregos. Ele enfrentava os judeus e os gregos. Aqui parece uma estratégia missionária. Paulo começa na sinagoga porque ali existe a escritura, existem os 10 mandamentos, ali existem judeus e também existia também os gentios simpatizantes, né? Pessoas familiarizadas com o Deus de Israel. Depois a missão amplia, né? A grande declaração de Deus, chamamos o coração de Atos 18:10, eu sou contigo. No grego, ogo mi metaso, que é eu estou contigo, né? Ego em mi metso. Isto lembra das maiores promessas bíblicas, a presença de Deus antes da segurança. Deus não diz, Paulo, ninguém vai tentar atacar você. Ele diz, eu sou contigo. Ninguém lança mão de ti. O verbo envolve a ideia de agarrar, prender, poderá-se. Paulo estava enfrentando uma oposição, mas Deus estabelece um limite. Isto não significa que um missionário nunca sofrerá. Paulo posteriormente sofrerá prisões, açoites, perseguições, naufrágio e ameaça. Mas as promessas em Atos 18 não é você nunca sofrerá. Neste momento, nesta missão, ninguém, né, impedirá aquilo que Deus está realizando. Então Deus estava ali contigo realizando ali, Paulo trabalha sobre a graça. Agora trabalhamos agora sobre, né, a graça de Paulo, não só lhe dá o livramento, como a graça de Paulo agora ele vai trabalhar, vai dar sabedoria para Paulo ganhar almas nessa cidade, né? Tem muito povo nessa cidade, né? Veja ali. Deus chama aquele povo ali dele, como Deus chamou ali também na cidade de Nínive, né? Aqui eu tenho 120 mil pessoas ainda para salvar. Deus chega na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto eu já mostrei como era a cidade, a renda per capita dessa cidade, né? O comércio maior era a prostituição. Ali vão ter ali várias religiões, vários deuses. E Paulo chama aqui assim, tenho muito povo nesta cidade. Agora imagine Deus chegando ali, aí nós trazendo na memória para nós a verdadeira missão, né? A verdadeira missão não está em excepção de pessoas, seja prostituta, seja homossexualismo, seja lésbica, seja ladrão, seja traficante, seja o que for, né? A Bíblia diz assim, vinda a mim como estáis. É lógico que vai ter um ensinamento para mudar o seu caráter, mas Deus conta com essas pessoas. Ele disse lá na cidade, ele fala para Paulo, tenho muito povo nessa cidade. Ele está dizendo que tem muito cristão nessa cidade, eu não tenho muito judeu nessa cidade. Ele diz, tenho muito povo nessa cidade. Hoje eles estão nessa vida, mas amanhã eles vão mudar a sua história. Logo, estimoi polis, quer dizer, logos pode significar povo e polis muito grande quantidade. Mas existe uma questão teológica aqui profunda. Deus chama meu povo, pessoas que Paulo ainda nem conhecia, né? Paulo olha para Corinto e talvez veja pagãos, comerciante, prostituta, escravo, filósofo, idólatra, judeus, rico, Paulo, essas classes de pessoas, pela ótica humana, é difícil mudar a vida das pessoas. Mas eu quero profetizar na tua vida, se tem alguma pessoa que é difícil, você acha que é difícil ele vir para a igreja aceitar Jesus, que é difícil vir aos pés de Cristo, então continue orando, continue jejuando, continue dando seu sempre testemunho na tua vida, né? Às vezes o testemunho não é só você falar, mas o testemunho de exemplo de vida. Silenciosamente você pode ganhar a sua família e Deus vai trabalhando no coração delas. O olhar de Paulo versus o olhar de Deus. O olhar de Paulo era um, de Deus era outro. Essa é uma poderosa aplicação pastoral. Paulo pode enxergar, Corinto é difícil. Deus enxerga, tem muito povo. Paulo enxerga, existe resistência. Deus enxerga, existe uma colheita. Paulo enxerga a oposição.
Deus enxerga a pessoa que serão alcançada. Na psicologia do texto, Atos 18, 19 diz, não temas. Isso significa Paulo provavelmente estava enfrentando um medo real, né? Ele agora está enfrentando agora cultura, pessoas, né? A palavra no grego mepodó ou meopobó não tenha medo. Não é uma repreensão. Você é fraco por estar com medo? É uma intervenção divina. Deus está falando, não tenha medo. Medo não significa ausência de fé. Às vezes significa apenas eu percebi o tamanho do teu desafio. A fé responde, mas eu também percebi o tamanho do Deus que me enviou. Aleluia. Fala e não te cales, né? E está no capítulo 18, verso 9. Fala e não te cales. No grego, né? La lei que me se opeses. Quer dizer, ela leu falar, conversar, proclamar, zeopou, significa ficar em silêncio. Existe, né, um contraste, né? Fale versus cale-se, né? Deus manda falar, não calar. A missão exige voz, né? Divulgação, oratórios, né? Exige o orador para falar do evangelho. De onde for, qualquer parte, né? Não só na igreja, mas nas praças, nas ruas, no shopping, em todo lugar. O evangelho não deveria se calar diante da cultura. Isso não significa atacar pessoas, significa apresentar Cristo dentro da cultura. Paulo não acabou, não abandonou Corinto. Ele entrou nela, não fugiu da cidade, não adorou a cidade, transformou pessoa dentro da cidade. Este é o princípio missionário extremamente importante, né? Paulo não abandonou, ele tentou formar a mente, né, daquele povo ali dentro daquela cidade. Em Atos 18, verso 12, vamos ver Gaio, né? Agora chega um aspecto político, sendo Gaio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordadamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, né? Um palco no tribunal, colocaram com força ali Pilato pegando Cristo, e quer crucificar Barrabás ou o homem se chama Cristo. Então Paulo tem todas as mesmas estão sendo julgado ali por aqueles judeus que acusava deles mudança de cultura, mudança de costumes, de hábito. Agora Gaio, que é o procônsul de Acaia, isto historicamente é importante porque ajuda a situação e o episódio do governo romano, né? Acaia era uma província romana. O tribunal, Paulo é levado ao Bema. Bema era uma plataforma, tribunal da autoridade que podia julgar ou proferir decisão. Né? Não vamos proferir decisão, tipo de um palco, né? Ali levantado, trazia o povo no meio da multidão ali e deixava o réu para que o povo ali o acusasse. Paulo, diante da autoridade romana, de um lado religião, pessoa social, do outro missionário do evangelho e do outro poder político romano. A ironia divina, os adversários querem usar o tribunal para destruir Paulo, mas Gaio não aceita transformar a questão religiosa em crime romano. E Cristo, o Espírito Santo estava trabalhando ali já no coração do imperador, né? O poder político acaba não impedindo a missão. A posição leva Paulo ao tribunal. O resultado é que Paulo continua pregando. Você lembra lá o versículo, Mateus capítulo 16, verso 18, a porta do inferno prevalecerão contra a igreja dele, ou contra você, ou contra o servo de Deus. A sociedade tem três poderes em conflito. No capítulo 18, três estruturas: o poder religioso, a sinagoga, a religião e os locais. O poder econômico, né? Agora começa a riqueza, o trabalho estava agora com um problema. O poder político, Roma, no tribunal de Gaio, no meio o evangelho. Nos mostra que o cristianismo não surgiu no vácuo. Ele nasce dentro de uma sociedade altamente estruturada. Vamos ter uma observação importante sobre a religião e o sexo. Né? Não devemos ensinar. Todos os coríntios eram promíscuos. Né? É uma caricatura,
Mas também não devemos dizer que o problema de Corinto era somente sexo. O problema era muito maior. A idolatria, no dinheiro que eu falei, né? E vamos dizer aqui que a igreja, como comunidade nova, Corinto agora entra. Corinto agora vai entrar, né? Com pessoas renovadas. Terminando aqui o estudo, aqui nós vamos aqui o versículo 10 do capítulo 18, uma declaração missionária, para deixar para essa escola, para ficar muito longo esse vídeo, quer dizer, eu estou contigo, essa promessa, não tenha medo, continue falando, eu tenho um povo nesta cidade, né? Aonde você está, o povo é de Deus, não é seu. Então, essa promessa, Deus está com você, não tenha medo, continue falando, este povo, tenho muito povo nesta cidade. Que Deus abençoe, que esse pouco esclarecimento que eu falei aqui dentro da cultura social, dos hábitos e costumes e da religião, sirva para melhoramento da sua compreensão através deste capítulo 18, deste texto e contexto dessa lição, que seja para ler o espiritual da tua vida. Deus abençoe.